E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Em Dupla com Consulta, o seu canal de política internacional e cultura pop. Eu sou o Lucas Leite e hoje eu vou dar dicas para vocês de sites para vocês pesquisarem sobre África. É isso aí, muita gente tem mandado pra gente pedidos pra gente falar mais sobre o continente africano, sobre as culturas, os conflitos, as religiões. E realmente a gente falou muito pouco, quase nada sobre o continente africano. A gente foca muito, e isso é um problema das relações internacionais em geral, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, em China, em grandes potências. E a gente tem um continente enorme, com uma cultura riquíssima, super vasta, cheia de questões a serem exploradas, e fala-se muito pouco, né, desse mesmo continente. Então, para você que tem interesse em começar a pesquisar sobre a África, sobre o continente africano e a sua vastidão de temas, eu vou dar então uma série de links, uma série de dicas para onde começar pelo menos a procurar informações. A gente geralmente fica meio perdido, né? Não sabe onde fazer isso, não sabe onde buscar esses dados, fontes primárias, fontes secundárias, para pesquisa ou para conhecimento próprio. Então, esse vídeo é para isso. Espero que vocês gostem. Aproveita que você já está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e se inscreve nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal, que vão aparecer aqui embaixo. Então o primeiro tema que a gente vai abordar é religião. E por quê? Olha, em geral quando se fala de África tem alguns clichês, alguns lugares comuns que eu não gosto muito. Fome, subdesenvolvimento, problemas de guerra, genocídio, etc. Então a gente não pode falar sobre isso. Não, é claro que tem que falar sobre isso. Mas isso para mim não é o que define a África, e eu acho que não deveria ser o que define o continente africano. Tem muitas outras coisas para se falar sobre a África, e é por isso que eu quero começar pela religião. E aí também quebrar um pouquinho a lógica de religiões tradicionais. Eu estou falando aqui do cristianismo. A gente sabe que o cristianismo é muito forte, especialmente do centro para o sul da África, mas existem outras diversas vertentes religiosas que inclusive influenciaram diretamente as religiões afro-brasileiras, no caso Umbanda, o Candomblé com as suas diversas nações, assim como outros cultos no continente americano, como a Santeria, entre outros. Então, é interessante a gente falar um pouquinho disso. Para você que se interessa pelo Vodun, a dica é a seguinte: é o Mamiwata West African Diaspora Vodun. É um site que fala bastante sobre o Vodun, principalmente ali na região do oeste do continente africano, de onde vieram várias dessas religiões que também hoje existem em alguma medida aqui no continente americano. A gente está falando do Vodun, a gente está falando dessas religiões que eu já citei aqui no nosso continente, da Santeria, etc. E isso tudo vem em boa parte ali daquela região do oeste africano, justamente por causa dos negros que vieram escravizados do continente africano para cá. O Vodun é bem interessante, pouca gente sabe sobre ele, e tem algumas similaridades em relação à questão dos orixás, dos inquices, dos Voduns. São energias muito particulares com alguma familiaridade, só que são distintas e cada culto tem a sua própria particularidade. E para o Islã? O Islã é uma religião também muito forte, principalmente no norte da África. Por isso o link que eu vou passar para vocês é o Islam in the Sub-Saharan Africa. O terceiro tem a ver com culto de nação, ou seja, a gente está falando aqui principalmente do candomblé. Lá na África não se chamava candomblé. Lá existem diversas nações que cultuam seus próprios orixás. E aí por isso que chama Orixá.net, esse site, onde você pode ler um pouquinho sobre cada um desses cultos. Angola, Queto, Jeje, Nagô, são vários cultos que existem e cada um tem sua particularidade no sentido de qual orixá se cultua, de que forma se cultua. E isso é interessante até para perceber como é que existem grandes diferenças no culto aos orixás da África para o Brasil. E a última dica de religião é uma sobre Ifá. Ifá também é considerado um culto de nação, ou seja, próximo ao que seria o candomblé aqui no Brasil, só que ele tem particularidades maiores porque ele é mais ligado à noção de oráculo, de ser um oráculo. Ou seja, uma nação que cultua um orixá muito próprio, que cultua de uma forma muito específica e um pouco mais distintas das demais. E o site é The Ifá Foundation. A segunda parte das dicas é de estatísticas e mapas. Para você que procura dados, fontes primárias, não sabe onde achar, não sabe onde procurar, agora eu vou te ajudar. A primeira dica é o Maps of Africa, da Universidade de Stanford. Lá tem diversos mapas muito antigos, os primeiros mapas que foram feitos, e é uma coleção muito bonita de mapas históricos, então dá pra gente perceber como é que foi a evolução do entendimento dos ocidentais, né, dos europeus principalmente, em relação ao que era o continente africano, como é que eles iam desenhando aos poucos. Tem muitos bons mapas históricos lá então. A segunda dica de mapa é da Northwestern University Library, ou seja, dos arquivos da biblioteca da Universidade Northwestern. São mapas do século XVI ao século XX,
ou seja, mostra a evolução política, social e cultural através dos mapas no continente africano. É muito bom para entender como é que aconteceram as mudanças nesse período e também para comparar, e ajuda a gente a ilustrar boa parte das nossas pesquisas sobre o continente africano. Um local onde a gente já sugeriu dicas para vocês procurarem dados e que aqui eu repito é o Banco Mundial, é o World Bank. E eles têm essa parte de Statistics in Africa, ou seja, de estatísticas na África, da África, que é muito bom, principalmente para questões econômicas, questões financeiras, de financiamento, de projetos. Então, para quem está mais nessa área, o site do Banco Mundial para estatísticas da África é muito bom. Tem ainda o Afristat, que é um observatório econômico e estatístico da África subsaariana. Ele tem vários dados específicos ali da região, dados econômicos, dados políticos, mas principalmente ligado à questão mais econômica e financeira, e ajuda também a gente a achar alguns dados que em geral podem não ser encontrados inclusive no site do Banco Mundial. Esse site é todo em francês, justamente porque é a língua falada majoritariamente ali na região. E tem o African Elections Database, que é uma base de dados só para questões eleitorais, que é muito interessante também. Está um pouquinho desatualizado, mas historicamente serve para mostrar como é que foram feitas as eleições, quem ganhou, quem perdeu, quantas pessoas votaram, quem não votou, quem podia votar. É muito bom, vale muito a pena. Vou sugerir agora também 4 centros de estudos africanos de universidades estrangeiras. O primeiro é da Universidade de Cambridge, que foi o que mais me chamou a atenção na internet, porque tem muitos dados, muitas publicações e parece que é bem ativo lá na universidade. O segundo é da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. O terceiro é o African Studies Center, da UCLA, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Bem legal também, vale a pena dar uma olhada. E o último é o African Studies Center de Leiden, que é a universidade lá na Holanda, mas também bem interessante, vale a pena dar uma olhada. Links de história africana, eu achei um site muito legal, só que de uma história mais contemporânea, de 1500, 1600 para cá. Há algumas críticas que a gente pode fazer, porque esquece praticamente da história anterior, mas é algo para se começar. Esse primeiro link é uma compilação que chama Africa in the Modern World, ou seja, a gente está falando ali já da construção do mundo moderno, né, do período das grandes navegações, da Europa se tornando hegemônica, e é feito pela Queen's University. Vale a pena porque é um material gratuito, é um curso online, e eu recomendo bastante porque é muito bem feito. O segundo é um link para um site que é um pouco mal feito, meio toscão, mas que fala sobre a época medieval do Sudão, dos reinos que existiam ali no Sudão. A história africana, gente, é muito rica e tem muitas civilizações e muitos impérios, muitos reinos que disputavam entre si o poder na região do oeste da África, quando a gente fala do Mali, por exemplo, quando a gente fala ali da questão do Sudão, que competia com o Egito, quando a gente fala do povo Zulu, ou seja, tem muita coisa interessante a se pesquisar, e a história africana não começa com os europeus, ela vem de muito antes disso. Então esse é um link para começar a estudar e entender um pouquinho uma civilização que não ganha muito destaque, que é dali da região do Sudão, que é o Kingdoms of the Medieval Sudan. Ou seja, reinos do Sudão medieval. Fica essa dica aí. E eu vou falar agora de portais que vão desde notícias do continente africano até questões mais históricas, de civilizações antigas e coisas afins. O primeiro é o Africa Bib. Esse Africa Bib é um compilado enorme de publicações de periódicos, revistas, artigos científicos, dados, estatísticas. Tem tudo nesse portal. É um portal muito para quem está fazendo ciência, para quem está buscando pesquisa, iniciação científica, está buscando dados. É muito interessante, tem uma compilação muito rica e vale muito a pena, tanto para história, política, economia, religião, quanto também para buscar fontes de pesquisas que são feitas a partir do próprio continente africano. O All Africa, o Tudo África, né, Tudo da África, é um portal de notícias. Então vocês vão encontrar muita coisa relacionada aos portais de notícias da região e ele mesmo faz uma separação e busca compartilhar isso com a gente. Eu sigo eles no Twitter e eu vejo muita coisa do continente africano que, em geral, eu não veria se seguisse apenas os canais e as redes tradicionais de notícias. Então, vale muito a pena dar uma olhadinha no All Africa. O terceiro é o Gateway to African Studies, ou seja, o caminho, né, o portal para os estudos africanos. É a mesma pegada do Africa Bib. Tem muita coisa boa compilada, muitos dados, muitas informações e também muito material histórico para entender o continente africano para além da questão europeia, para além dessas questões mais contemporâneas, para a gente entender de fato o seu processo histórico, as suas civilizações. Tem ainda o Africa Portal, ou seja, o Portal da África, que fala de questões mais contemporâneas do continente africano, muitas notícias, questões de segurança, de política, de economia, e vale a pena para a gente também ficar atualizado. E o portal que eu acho mais bonito
favorito porque ele fala não só de política, de economia, de questões afins, mas muito de cultura, que tem muita memória fotográfica, memória visual, audiovisual, tem filmes, tem clipes, tem muita coisa de história oral, que é muito comum em alguns desses povos no continente africano, que é o African Online Digital Library, ou seja, uma biblioteca digital só de coisas da África. É lindo, vale muito a pena, é um processo ainda, não está terminado esse projeto, ele está em construção, mas já tem muita coisa legal lá para se ver. E para fechar, eu vou falar de alguns portais, de alguns sites sobre segurança internacional relacionada à questão do continente africano e direitos humanos e democracia. O primeiro é o The African Center for Democracy and Human Rights Studies, ou seja, é um portal que estuda e compila informações sobre direitos humanos e democracia no continente africano. É bem legal até para desmistificar algumas questões relacionadas ao continente africano, que muita gente acha que é um continente de ditadores, de só tem ditadura, só tem genocídio, só tem coisa ruim. Não, tem democracia, tem direitos humanos, tem muita coisa boa acontecendo, tem um processo evolutivo. Não dizendo aqui nessa questão que é um processo evolutivo no sentido de virar uma democracia ocidental, liberal, etc. Não, mas que eles estão começando a criar seus próprios movimentos, que tem muita gente boa pesquisando sobre esses temas lá na África. Então é bom pra gente dar uma olhadinha também. E em relação à segurança internacional e conflitos, o primeiro que eu vou indicar para vocês é o Institute for Security Studies, ou seja, Instituto para Estudos de Segurança, que engloba questões de segurança de forma mais ampla, né, de uma forma mais tradicional ligada às relações internacionais, guerra, conflito, a definição de segurança para o continente africano, como é que eles veem isso ou não. Tem também o African Center for Strategic Studies, ou seja, o Centro Africano para Estudos Estratégicos, que aí é muito ligado à questão da guerra, do conflito de uma forma mais objetiva. A gente não só de segurança, ou seja, questões mais amplas, como é o caso anterior, mas agora guerra mesmo, questão de armamentos, armas leves, armas pesadas, como que isso entra no continente, como é que é o processo de construção das potências, algo mais ligado a essa parte mais dura do estudo de segurança internacional. E o terceiro é um sobre questões mais temáticas, quais são os conflitos, né, atualmente hoje no continente africano, que chama Conflicts in Africa, ou seja, conflitos na África, de um site chamado Global Issues. Esse é bom para a gente compilar e buscar informações mais específicas, então é uma dica para quem está procurando coisas mais pontuais. Eu espero que vocês tenham gostado, foi uma primeira iniciativa para a gente tentar buscar sites, links, dados, portais, estatísticas sobre o continente africano, porque no Brasil produz-se muito pouco sobre esse continente e o que se produz em geral está ainda muito ligado a questões de lugares comuns, não se produz tanta coisa sobre arte, cultura, a sociedade, em relações internacionais sobre o continente africano. Em geral, em RI a gente está falando muito de genocídio, conflito e questões como subdesenvolvimento, fome e pobreza, e é necessário falar sobre isso, mas não só, né? Vamos começar a falar um pouquinho mais sobre outras coisas que tem no continente africano. E vamos dar sugestões, portanto, que é o que eu estou buscando fazer aqui, sobre esse continente, a partir do ponto de vista deles, inclusive, né? Boa parte desses portais e sites são de africanos, é da própria população criando seu próprio conteúdo. Então espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei a minha camisa dos orixás, maravilhosa, Oxóssi, Oxum, Ogum, entre vários outros aqui. Axé para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se foi o caso, se inscrevam no canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas da Fê e as do canal vão aparecer aqui embaixo. A gente se vê em breve. Tchau para vocês. Não acredito, você pisou e parou a gravação do áudio. Eu vou te matar. Mujica, você é um demônio.